Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Mais uma vez é uma grande alegria podermos nos reunir na casa de Deus para ouvirmos aquilo que Deus tem a falar. Não é ouvir o pastor Cornélio, mas ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem para você nessa noite. Pela manhã, o pastor Décio falou sobre a relação da fé e obras. E ele disse que nós precisamos externar a nossa fé. Foi uma mensagem abençoada, uma palavra de Deus para a igreja. E nesta noite, o tema que eu trago para a igreja é trabalhando bem para descansar bem. Descansando bem para trabalhar bem. O propósito desta mensagem, e eu espero que você no final possa sair daqui, na certeza de que Jesus é o seu descanso. E que você vive para Ele, então o seu trabalho é para Ele. Então você trabalha bem para Cristo e no final você vai descansar bem nele, porque Ele tem a eternidade para você de bênçãos infinitas. Então, por ter essa certeza de que um dia estaremos com Cristo na glória e que nós descansaremos nele de todo o trabalho árduo e pesado, nós vamos trabalhar bem para Cristo. Diversos textos bíblicos nos apresentam a importância destes dois conceitos: trabalhar e descansar. Em Gênesis, no capítulo 2, nós vemos que Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Esse modus operandi de Deus foi estabelecido pelo próprio Deus como princípio para nós, conforme nós podemos ler em Deuteronômio, capítulo 5, verso 12 a 15. Então eu convido você a me acompanhar nesta leitura, Deuteronômio, capítulo 5, verso 12 a 15. Você pode ler através do seu aplicativo, a sua Bíblia, ou mesmo acompanhar na tela. Diz assim: guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá, com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Amém? Eu quero convidar você mais uma vez a fechar os teus olhos. Amado Deus, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra. E a minha oração, Senhor, novamente é que o Senhor fale conosco nesta noite. Que não seja a minha voz, Senhor, a ser ouvido, mas a tua voz. Diminua eu, cresça o Senhor. Essa é a minha oração, que o teu Espírito ministre as nossas vidas, a começar em mim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto, no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio recebe este nome, que significa, basicamente, a segunda lei. Isso acontece porque Moisés havia recebido de Deus a lei, quando ele estava no Monte Sinai. E
ele transmite esta lei para o povo, mas devido à incredulidade daquele povo, à murmuração, Deus fez com que aquele povo ficasse andando no deserto, e toda aquela geração que havia recebido esta primeira lei, ela veio a perecer. Agora, Moisés está próximo de entrar na terra prometida, de conduzir este povo na terra prometida. E ele recebeu de Deus, então, a orientação de repassar novamente toda a lei com aquela nova geração que agora havia crescido durante essa caminhada no deserto. Então, por isso este livro recebe o nome de Segunda Lei. Ele começa a passar novamente tudo aquilo que Deus havia falado. Bom, a primeira lição que nós destacamos neste texto, na relação trabalho e descanso, é que existe um ciclo nessa relação. Veja só o que diz o texto, no verso 13. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Na continuação do versículo 14, diz o quê? Que no 7º dia não fará trabalho algum. No 7º dia ninguém, nem você, nem jumento, nada, ninguém vai trabalhar. Então nós percebemos que existe um ciclo nessa relação trabalho e descanso. E quando nós estamos falando de ciclo, nós estamos dizendo que existe um fenômeno repetitivo e estabelecido por Deus. A cada 6 dias de trabalho, ganha-se 1 dia de descanso. Também, nós temos um ciclo diário, que não está aqui escrito, mas que você pode compreender a partir de Gênesis capítulo 1. Um ciclo diário estabelecido por Deus pelas divisões do dia. Manhã, tarde e noite. E nós então trabalhamos durante as manhãs e tardes, enquanto há sol, há claridade, porque Deus assim fez, mas as noites nos foram dadas para descansarmos. Estes ciclos, tanto diário quanto semanal, nos ensinam que o trabalho, ele é tão importante em nossas vidas quanto o descanso. E caso um destes seja feito de forma relaxada, negligente, acabará por afetar e comprometer todas as dimensões das nossas vidas. Então, tanto o trabalho quanto o descanso, eles são importantes para a nossa vida, para a sua vida. As duas coisas precisam ser feitas na medida correta, para que a sua vida vá bem. Nós vivemos em uma sociedade altamente produtiva. O discurso de nossos dias é trabalho, enquanto os outros dormem. Como diz o Muricy, né? Aqui é trabalho, né? Esse é o discurso dos nossos dias. Estude e leia tudo o que puder, enquanto os outros descansam, e você será maior do que eles. Os coaches só falam de resultados. Se você vai nas grandes palestras, você só vai ouvir falar de resultados, de alta performance, de produzir cada vez mais. E esse mesmo discurso tem penetrado dentro das nossas igrejas. E a vida, então, tem sido medida pelos resultados que produzimos, e não pelo que somos. Esse é um discurso de nossa sociedade capitalista e utilitarista. Um discurso de mercado, de um mercado externo fora da igreja, mas que também tem entrado na vida da igreja. Um discurso onde não existe espaço para o descanso. As pessoas se tornaram escravas de um sistema altamente focado na produtividade. Descanso é para os fracos.
fato, queridos, nós temos visto cada vez mais pessoas altamente produtivas. Não podemos negar esta verdade. Mas também não podemos negar que cada vez temos visto mais pessoas dependentes de remédios depressivos e outros tantos remédios. Estamos diante de uma sociedade que trabalha dopada, drogada. Todos os dias vão para o trabalho à base de remédios. Porque não respeitam essa relação trabalho e descanso. O sistema que nós vivemos, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é um sistema que está colocando em nossas vidas essa produtividade como algo que nós temos que priorizar. E nós nos vemos tão amarrados neste sistema, tão tomados por eles, que nós passamos isso para os nossos filhos. Você já tem seu filho, aí você já está ali balançando o seu filho e você já está pensando o que ele vai ser. Ele vai ser médico, ele vai ser um engenheiro, porque você já está dominado pelo sistema. Você não balança o seu filho e fica pensando, ele vai ser um discípulo de Jesus, vai ser um profeta de Deus, um homem ou mulher cheio do Espírito, eu vou trabalhar para que ele seja assim. Não, você já está pensando nos cursos que você vai colocar ele, em quanto tempo que ele vai estudar, e a gente tem que colocar os filhos em colégio integral, e os filhos precisam estudar, trabalhar e fazer, e a gente vai vendo a vida escoando e passando, e as pessoas não vivem, as famílias cada vez mais destruídas, as pessoas cada vez mais depressivas. Não dá tempo. Termino a faculdade, mas eu preciso fazer agora pós-graduação. Terminei a pós-graduação, eu tenho que fazer doutorado. Depois de doutorado, eu tenho que fazer MBA. Eu tenho que fazer coisas, porque senão eu não consigo trabalhar, porque senão eu não consigo ter renda, porque senão... E a sociedade nos aprisiona, somos prisioneiros de uma sociedade altamente produtiva. E se você não produzir, a sociedade te descarta à margem dela. Então as pessoas se tornaram escravas de um sistema altamente focado na produtividade. E muitos sequer nem percebem que são. Entretanto, Deus nos chama para descansar, assim como nos chama para trabalhar. Ambas as atividades são importantes em nossas vidas. E eu não estou dizendo para você, preste atenção, não trabalhar. Não vão usar essa mensagem como desculpa para não trabalhar. Mas eu estou dizendo, faça o seu melhor trabalho, enquanto é tempo de trabalhar. Trabalhe com excelência. Dê o seu melhor no tempo do trabalho, porque Deus se agrada de trabalho feito com excelência. Mas no tempo do descanso, meu querido, descanse. Descanse. Desfrute do tempo de descanso, porque isto agrada a Deus. Foi Deus quem criou o tempo de descanso. Não se sinta culpado por descansar. Nessa sociedade altamente produtiva, muitos se sentem culpados em descansar. Se alguém ligar lá na sua casa e você estiver descansando, você tem vergonha de dizer que estou descansando. Vamos dizer que eu sou vagabundo, pronto. O descanso faz parte da nossa vida, da nossa realidade. Portanto, trabalhe bem, descanse bem. E trabalhe bem para descansar bem, com a consciência tranquila, que durante o seu período de trabalho, você fez o melhor para Deus. Porque o seu trabalho, primeiramente, é para Deus. E ao fazer o melhor para Deus, certamente, você vai fazer o melhor pelo seu cliente, por seu funcionário, por seu patrão, pelo seu aluno, por seu paciente, pelo seu semelhante. Se você faz o melhor para Deus, você vai refletir o melhor para o seu próximo. Enfim, por aquele que precisou do seu dom, do seu serviço, do seu ministério, do seu trabalho. Essa é a primeira lição
que nós aprendemos, existe uma relação importante entre trabalho e descanso, e as duas precisam ser respeitadas e vividas na sua medida correta. A segunda lição que nós destacamos neste texto de Deuteronômio, na relação trabalho e descanso, é que existe uma ética de reciprocidade nessa relação. Veja o que diz o verso 14. Mas o 7º dia é um sábado. A palavra sábado, só para esclarecer, é a palavra Shabbat. Nós no Brasil, transliteramos, né? Pegamos o Shabat e transliteramos, que é o sábado. Mas se você for ler realmente no hebraico, o que está dizendo assim, mas o 7º dia é um descanso. A palavra Shabat significa descanso. Descanso para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo. A palavra servo aí, hebraica, significa escravo. Algumas traduções, talvez na sua, pode aparecer aí escravo, tá? Ou escrava, serva. Nem o teu boi, teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva, preste atenção no final, descansem como tu. Então existe aqui uma relação ética de reciprocidade. O texto nos ensina que no 7º dia, o Senhor, o patrão, o empregador, ele deve descansar. Mas não somente ele, diz o texto, os seus filhos devem descansar, os seus funcionários devem descansar, e até mesmo os animais que servem a ele, que prestam serviço a ele, devem descansar no 7º dia. Olhando para o texto, nós vamos perceber que o texto fala de escravo e fala de estrangeiros. Naquele tempo era comum que uma pessoa se tornasse escrava de outra. Isso acontecia muitas vezes por dever e não conseguir pagar, então aquela pessoa que devia acabava se tornando escravo, ou muitas vezes porque ela foi feita escrava após a sua cidade ter sido conquistada, né? Então se tornava escrava, uma escrava de guerra, como um despojo, né? Contudo, o texto mostra para nós claramente que essa pessoa, o servo, escrava, não poderia ser oprimida, violentada em seus direitos como ser humano. Ela deveria descansar como tu, como o Senhor da terra descansava, como o patrão descansa, como o empregador. A mesma coisa ele deveria oferecer ao seu escravo, ou mesmo ao estrangeiro. Quando o autor menciona estrangeiro, por quê? Porque também era comum naqueles dias, pessoas de outras culturas, mudarem então para a cidade, né? E se tornarem alvos fáceis para trabalhos mal remunerados, de quase escravidão, de homens ambiciosos. Nada muito diferente de nossos dias. Mas o texto, mais uma vez, nos mostra que este empregador, ele deveria dar ao estrangeiro também o mesmo direito de descanso que ele tinha. Nós percebemos uma ética de reciprocidade. Deus quer que você dê ao outro aquilo que você também tem como direito. Deus claramente exige que aqueles que detêm o poder sobre os outros o tratem como seus semelhantes, o tratem com reciprocidade, dando a eles então o mesmo direito que lhes é dado. Encontramos aqui o princípio da regra de ouro, que é citado por Jesus
conforme nós podemos ler no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Jesus está citando o que nós estamos lendo agora, em Deuteronômio. E se existe uma regra ética de reciprocidade na relação trabalho e descanso, é correto afirmarmos que não existe, preste muita atenção nisso, não existe um descanso santo por parte do empregador, isto é, daquele que tem o poder, se este não tratar os seus subordinados com igualdade. A razão apresentada aqui para a observância do sábado é diferente daquela apresentada no texto de Êxodo, capítulo 20, verso 11, aonde Deus pede que guardasse o sábado porque Ele o santificou. Eu vou ler mais uma vez o versículo 15, para vocês perceberem qual a razão que aqui está sendo pedida a guarda do sábado. Versículo 15. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Neste texto, Deus pede para que os israelitas se lembrassem de que um dia também foram escravos. Trabalharam sendo torturados, foram oprimidos. E por isso era importante que guardassem o dia do sábado. O que nós entendemos que Deus está fazendo? Ao desejar que o povo se lembrasse que um dia também foram escravos, Deus pretendia despertar neles misericórdia para com qualquer outro ser humano, seja homem, mulher, seja de que raça for, ou mesmo um animal envolvido em trabalhos diários. Eles jamais deveriam subjugar outra vida, como um dia eles também foram subjugados. Era isso que Deus esperava deles. Portanto, não existe santidade no descanso no sétimo dia, seja ele o sábado, seja ele o domingo, seja ele a segunda, a terça, não existe descanso, isto é, santo, quando não existe reciprocidade para com o seu próximo. Não adianta você guardar o domingo, ou o sábado, ou no meu caso a segunda-feira, se todos os outros dias, incluindo o dia do descanso, eu não amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu não desejo para o meu próximo aquilo que desejo a mim mesmo. Portanto, eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Você precisa amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Precisa dar a ele o mesmo descanso que você deseja para si mesmo. Precisa dar a ele a mesma oportunidade que você deseja para si mesmo. E somente na reciprocidade, o seu descanso se tornará santo e aceitável a Deus. No discurso de Deus, de reciprocidade, ou no discurso de Jesus da regra de ouro, não existe lugar para o discurso do racismo, do machismo, do feminismo, pois esses discursos são opressores e produzem desigualdade e desarmonia nas relações humanas.
O discurso de Deus que nós vemos em Deuteronômio, assim como o discurso de Jesus que nós vemos no Evangelho de Mateus, da regra de ouro, são discursos que não permitem que um ser humano oprima outro ser humano. O discurso de reciprocidade de Deus e o discurso da regra de ouro de Jesus não tratam das diferentes funções exercidas por um indivíduo na sociedade. Entendeu? Não se refere também às diferenças de status sociais existentes entre os indivíduos de uma determinada sociedade. Essas diferenças sempre existirão. Jesus mesmo disse que os pobres sempre os teremos conosco. Contudo, o discurso de reciprocidade apresentada por Deus e por Jesus na regra de ouro trata da igualdade e dignidade que pertencem a todos os seres humanos. Nós podemos exercer, então, funções diferentes em nossas atividades profissionais, em nossas atividades na igreja, em nossas atividades no lar. Nós podemos pertencer a classes sociais diferentes. Alguns estão na classe A, outros na B, C, D, ricos, pobres, marginalizados. Entretanto, todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus e deve ser tratado por outro ser humano com igualdade e dignidade. A ordem de guardar o dia de sábado não diz respeito a um dia da semana no calendário, mas em guardar o dia de descanso. E este princípio continua valendo para nós ainda hoje. Precisamos guardar o descanso. Portanto, só podemos descansar bem se estivermos dispostos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E no meu descanso, eu devo me lembrar do quão humano sou. Quando Deus diz, lembra-te de que eras escravos no Egito, lembra-te de que um dia foste escravo nas mãos do pecado, nas mãos do inimigo, lembra-te de onde vieste, para que você tenha misericórdia daqueles que estão ao teu redor. No meu descanso eu preciso me lembrar de onde vim, de quão humano eu sou, das minhas fraquezas, do meu desejo de ser amado, reconhecido, ouvido, e então olhar para o meu próximo e reconhecer nele também as suas fraquezas, o seu desejo de ser amado, reconhecido e ouvido, e buscar atender estes anseios dele, assim como eu quero ser atendido. O descanso nos foi dado por Deus, para que possamos nos colocar no lugar do outro, e nos dispormos a servi-los, como nós desejamos ser servidos, a perdoá-los em suas fraquezas, como nós desejamos ser perdoados, a amá-los como nós desejamos ser amados. Portanto, eu digo para vocês mais uma vez, descanse bem, para trabalhar bem. Descanse bem para renovar seu coração e as suas forças, e então poder tratar todos que te cercam com igualdade e dignidade, que eles merecem como seres semelhantes a você. Um bom descanso resultará em um bom trabalho para Deus. E a terceira lição que eu posso destacar neste texto, na relação trabalho e descanso, é que existe uma palavra profética nessa relação. E eu acredito que a falta de compreensão dessa palavra profética, que se encontra nestes versos, na relação trabalho e descanso, é a causa de algumas seitas ainda guardarem o dia de sábado como dia de descanso. Então eu quero que você preste muita atenção e me acompanhe. Deus criou todas as coisas em 6 dias. No 7º descansou. No 7º Deus
Shabat. Deus descansou de toda sua obra. Isso significa que Deus cessou toda a obra criativa por haver terminado. Nada mais precisava ser criado. A criação estava completa. Portanto, Deus descansou do ato criativo. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 2, versículo 3. Isso não significa que Deus parou de trabalhar. Deus continua ativo, governando sobre tudo o que criou. O homem foi criado por Deus no 6º dia e colocado em um jardim no Éden. Deus deu ao ser humano o trabalho de cuidar e cultivar este jardim, conforme lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Portanto, o trabalho não é algo ruim. Sempre fez parte do projeto de Deus para nós. Foi dado ao ser humano logo que ele foi criado, antes que ele pecasse. Contudo, quando o ser humano decidiu romper com Deus e seguir seus próprios pensamentos, viver independente de Deus, toda a criação sofreu danos por causa dessa má escolha do ser humano. A terra, diz a Bíblia, se tornou maldita. E o trabalho se tornou para o ser humano uma tarefa agora pesada e cansativa, conforme nós podemos ler em Gênesis, capítulo 3, verso 17 ao verso 19. Por isso mesmo é importante que o ser humano respeite o limite de seu corpo, porque o trabalho se tornou pesado e cansativo, e ele valorize o tempo que Deus deu para que ele descanse. O sofrimento causado pelo trabalho físico sobre nós, ele terá o seu fim, quando Jesus voltar novamente à terra e estabelecer definitivamente o seu reino sobre nós. Na cruz, Jesus reconciliou todas as coisas, conforme lemos em Colossenses capítulo 1, verso 19 e 20. Inclusive, reconciliou a terra conosco. A terra que havia se tornado maldita, e que agora o trabalho e a relação do homem com a terra se tornou pesada e cansativa, Deus reconciliou agora a terra naquela cruz, novamente com os homens. E então, quando Cristo voltar, e tudo isso se completar, se fechar, nós não sentiremos mais o cansaço e o peso ao desenvolvermos os trabalhos que Deus dará a nós. Por isso, Jesus é o nosso descanso, o nosso sábado eterno, pois nele viveremos uma vida não mais debaixo da maldição imposta sobre essa terra. Jesus nos levará a vivermos numa nova terra, diz o livro de Apocalipse, uma terra reconciliada com Deus e com a humanidade. Viveremos debaixo de novos céus e nova terra. Por isso Jesus é o sábado verdadeiro. Tudo no Antigo Testamento era a sombra que apontava para Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Colossos, ele diz que o sábado era sombra, que Cristo era o centro de tudo. Tudo apontava a Cristo. O rompimento do homem com Deus no Éden tornou toda a humanidade pecadora e condenou à morte eterna. E diante disso foi necessário Deus criar um caminho para que o homem pudesse novamente se reconciliar com Ele. Deus então apresenta um esboço, um pequeno resumo, se assim podemos dizer, do seu plano de reconciliação ainda no Éden. Antes que o homem fosse expulso do Éden, Deus apresenta um pequeno resumo, conforme a gente pode ler em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando ele olha para a mulher, e ele diz para a mulher que o descendente dela pisaria a cabeça da serpente. Mas até que este plano chegasse ao seu ápice e fosse executado na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus escolheu um povo
os judeus, para, através deles, se revelar a toda a humanidade e tornar conhecido o seu plano de salvação aos homens. Visto que nenhum homem foi encontrado por Deus sem pecado, e sendo Deus santo, justo e amoroso, então Ele proveu a este povo um caminho por meio de sacrifícios de animais, para que o homem pudesse entrar em sua presença. Este caminho era um caminho trabalhoso, cansativo, cheios de ritos, e custava a vida de muitos animais inocentes. Entretanto, este caminho foi dado por Deus como sombra do sacrifício que Deus iria prover na cruz pela humanidade. Deus estava apontando para Cristo, o Cordeiro, que tirou o pecado do mundo e abriu as portas do céu para sempre, para toda a humanidade e para todo que nele crer. O homem, portanto, não precisa agora mais sacrificar animais para ter comunhão com Deus. Este trabalho se tornou, a partir de Cristo na cruz, acabado, consumado. Cristo foi o Cordeiro de Deus, morto, seu sangue pagou o preço de todo o pecado, portanto não há mais sacrifício a ser feito. Por isso, Jesus Cristo é o descanso para todo pecador. Jesus é o sábado eterno para aqueles que nele se refugiam. Não precisamos mais fazer sacrifícios. Não precisamos mais passar por todos aqueles rituais para entrar na presença de Deus, porque Cristo já foi o sacrifício oferecido por nós, o véu se rasgou, as portas se abriram, os céus estão abertos a todos que creem. Cristo fez tudo por nós. Só precisamos nos apropriarmos pela fé do que Cristo já fez. Por isso, Ele é o nosso sábado, é o nosso descanso. Deus também estabeleceu com esse povo uma aliança firmada sob um conjunto de leis, que chamamos lei mosaica. Os hebreus a chamam de Torá. Segundo o apóstolo Paulo, a lei foi dada aos homens para apontar nossa incapacidade de nos salvarmos, conforme você pode ler em Romanos, capítulo 3, verso 20. A lei, ela não nos justifica, mas pelo contrário, ela nos condena e nos faz carregarmos um peso de culpa e inutilidade diante do desejo de vivermos uma vida santa. Você quer ser santo, quer chegar lá, mas a lei está sempre mostrando para você que existe dentro de você sentimentos ruins, coisas ruins. A lei está sempre nos acusando e mostrando o nosso pecado na nossa cara. Não matarás, mas muitas vezes a gente fica cheio de ódio. Né? Honra teu pai e tua mãe, mas muitas vezes desonramos. Guarda o sábado, mas daí nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nosso sábado não está sendo guardado. Os judeus, eles estavam constantemente trabalhando para tornarem-se aceitáveis a Deus. Eles tentavam obedecer às diversas regras da lei cerimonial, da lei do templo e da lei civil. Eles tentavam. Mas parece que quanto mais se esforçavam para obedecê-las, mais hipócritas se tornavam. Pois eles percebiam que não conseguiam cumpri-las fielmente. Então, faziam de tudo para que as pessoas pensassem que eles a cumpriam. E quanto mais eles desejavam obedecer às leis, que estavam ali para mostrar que eles eram falhos, mais legalistas se tornavam. Pois passavam a exigir das pessoas o que eles não conseguiam cumprir, mas que fingiam cumprir.
E quanto mais trabalhavam para cumpri-las, mais religiosos se tornavam, pois mais eles passavam a confiar nos seus próprios esforços do que na graça de Deus. E Jesus, querido, veio ao mundo para cumprir toda a lei mosaica. E Ele a cumpriu. Ele a cumpriu. A lei mosaica apontava para Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus, tendo o seu encerramento em Jesus Cristo. Não vivemos mais debaixo da lei. Jesus cumpriu a lei para todos nós e por todos nós. Mas a sua obra, ela é eficaz apenas para todo aquele que nele crê. Ele fez por você, mas você precisa, mais uma vez eu digo, se apropriar pela fé do que Cristo fez. Por isso eu volto a afirmar, mais uma vez, Jesus é o nosso descanso, o nosso sábado. Nele podemos repousar seguros, sabendo que fomos justificados. Nele, Jesus, nós cumprimos a lei. Não porque nós somos perfeitos, não porque nós não falhamos, não, porque Ele cumpriu por nós a lei. E nele nós recebemos a graça e a justificação. E somos então agora chamados santos, porque Ele nos justificou, porque Ele cumpriu a lei por nós, porque Ele morreu por nós, porque o seu sangue foi derramado naquele Calvário por nós. Jesus cumpriu toda a lei mosaica e nos fez participantes da sua justiça. E é por isso, diz o apóstolo Paulo, temos paz com Deus mediante a fé. Isso é sábado, isso é descanso verdadeiro. Só Jesus pode te dar o descanso verdadeiro, só Jesus. Por isso o autor de Hebreus no capítulo 4, ele fala isso, que nós temos um descanso para ser alcançado. Cristo Jesus é o nosso descanso, Cristo Jesus cumpriu todas as coisas, Cristo Jesus é o sábado que você está buscando, é o descanso para a sua vida. Cristo é o centro e a razão onde se converge toda a palavra. Pois eu quero te fazer uma pergunta agora para encerrar nessa noite. Você está cansado? Está cansado dos discursos moralistas? Está cansado dos discursos religiosos? Desses discursos exigindo mais produtividade? Sempre cobrando de você mais e mais e mais e mais? Dos discursos do corpo perfeito, dos discursos do homofóbicos, heterofóbicos. Você ainda não encontrou descanso para a sua alma, está lutando aí dentro, está cansado da vida. Jesus te chama para descansar, Ele é o descanso para a sua alma, Ele é o descanso para todos, Ele é a resposta única e final para todos nós. E o Evangelho é essa coisa maravilhosa, porque Jesus é um descanso que você precisa, e cada um com as suas necessidades. Ele é o descanso. Se a tua alma está sobrecarregada, cansada, Jesus é o descanso, e Ele te convida a descansar nele. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, é a palavra dele: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Ele sempre foi o descanso oferecido por Deus Pai. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de corações, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Se você está aqui hoje, cansado de tantos discursos, de tantas palavras que só têm produzido sobre você peso, dor, eu quero que onde você estiver, você levante a sua mão. Eu quero orar por você. Apenas levante a sua mão.
Estou cansado sim, pastor. Tantas lutas, tantas dificuldades, tantas coisas. Jesus é o seu descanso. Você que está com a mão erguida, eu estou vendo. Fica com a sua mão levantada. Não abaixa. Estou cansado, mas hoje Jesus veio para trazer sobre você descanso. Jesus veio para trazer sobre você descanso. Ele é o teu descanso, confia nele. Ele é o sábado que você está buscando. Ele é aquele que cumpre todas as promessas. Ele é provedor. Ele é o que sara o enfermo. Ele é o que traz ânimo à alma abatida. Jesus não quebra a cana que já está ferida, mas Ele conserta, Ele traz vitalidade, Ele traz vida. Que a vida de Cristo seja sobre ti nessa noite. Deus amado e eterno, eu oro, Senhor, por cada um destes que nessa noite estão com as suas mãos erguidas, por aqueles que estão, Senhor, dizendo a Ti: Jesus, eu me encontro cansado, eu me encontro fragilizado, eu já não vejo, Senhor, esperança, eu já não suporto mais aqueles discursos, Senhor, muitas vezes opressivos sobre mim. Eu já não suporto, Senhor. Eu estou aqui, cansado. E eu te digo agora, querido, Jesus está aqui. Jesus está aqui. E Ele te traz renovo nesta noite. Ele te traz paz nesta noite. Ele te dá força, como nenhum homem pode te dar. Ele é aquele que diz para ti nessa noite: agindo eu, quem impedirá? Ele é aquele que diz: sou contigo, meu filho, sou contigo, minha filha. Não te espantes, não te assombres, pois eu sou teu Deus que te tirei do Egito. Sou contigo. E quando passares pelo rio, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão, porque eu sou teu Deus, o Deus que te guarda. Eu sou o teu pastor, tu és a minha ovelha, nada te faltará. Eu sou o teu sábado, eu sou o teu descanso, eu sou a tua provisão. Tão somente confia em mim. Esta é a palavra de Deus para ti nesta noite. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.